Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando nosso programa Conversa Franca aqui no canal da ZSTV. Vamos repercutir hoje a sessão da Câmara de Vereadores de Juí, que foi realizada ontem, na sala de sessões do Legislativo Municipal, com diversos assuntos que estiveram em debate. E um dos pontos que foram discutidos com grande participação da comunidade foi referente à parte do setor hoteleiro que esteve presente, participando da sessão do Legislativo. Então, a sessão contou com a participação do presidente do Sind Hotéis Noroeste, Paulo Sérgio da Silva Lopes, do empresário Guilherme Fengler, que usaram a tribuna para manifestar a preocupação do setor frente às mudanças implementadas pela Corsã e GEA em outras cidades do estado, que não ocorreu ainda aqui em Juí, nas cobranças de taxa de serviço básico para prédios, hotéis e condomínios, impactando nos custos dos estabelecimentos. E nós vamos acompanhar então a manifestação do presidente do Sind Hotéis, Paulo Lopes, e também do empresário Guilherme Fengler, sobre esta preocupação que há referente a esta questão. Então, eu estou usando assim, os eleitos de Juí, a gente vem aqui solicitar, em razão dessa crise que está acontecendo em todo o município, desde o bairro, das empresas, dos postos artesianos, da categoria que qual eu represento em todos esses 200 municípios da região que a gente tem rodado. A queixa é de São Borges, se tu pegar até Frederico, é terrível a queixa, o que está acontecendo. Nos hotéis aí com 16, 8, 9 mil. Então, não era por menos eu ter por honra levantar essa bandeira em nome dos trabalhadores, em nome da vaga de emprego que qual os empresários nos proporcionam nesse município. Então, eu quero agradecer e vou deixar a palavra para os empresários, para que eles também se exponham à preocupação, e permaneçam à disposição da Câmara, dos vereadores dessa região, para a gente fazer o contato, enfim, para de repente fazer um amplo debate regional. Muito obrigado. Nós, hoteleiros, estamos muito preocupados com as mudanças que a Corsã está implantando nas taxas de água. Existem já hotéis, por exemplo, no litoral norte, como Torres, alguns hotéis próximos de nós, como Santa Rosa e Santo Ângelo, que já estão sendo aplicadas estas taxas. Então, o porquê dessa cobrança das taxas? Quando a Corsã foi vendida, a Corsã Pública, para uma empresa privada, foi elaborado um contrato padrão. E esse contrato padrão está sendo apresentado para todos os municípios do estado, mais de 300 municípios. Não chegou aqui em Juí ainda, o nosso prefeito não fez a assinatura deste contrato padrão que foi elaborado nessa venda, certo? Então, ele já está sendo implantado, por exemplo, Santo Ângelo, tivemos uma reunião na quarta passada que já estão cobrando, Santa Rosa também. Então, as cidades onde o prefeito já assinou, essa taxa já é cobrada. Inclusive, já há movimentação estadual de lideranças, Porto Alegre, o Sindhotel Patronal, juntamente com outras federações, já fazendo questionamentos sobre essas taxas, que estão fazendo um impacto muito grande na questão financeira e fluxo de caixa de nós, empresas. E como é de nosso conhecimento, não foi assinado aqui em Juí. Então, o porquê de nós estarmos vindo aqui? Nós queremos solicitar o apoio do Legislativo para que este contrato, as cláusulas podem ser alteradas, certo? Alteradas com o intuito de que isso não venha a penalizar nós, hotéis, para que cada apartamento tenha a sua taxa individual, além do consumo, taxas de esgoto, e isso, olha o que representa, Então, hoje os nossos hotéis, nós buscamos qualificação. O hotel é turismo e hospitalidade, nós hospedamos todo dia as pessoas que vêm à nossa cidade, Nós necessitamos qualificar os nossos serviços. Nós investimos, precisamos de investimento. Agora, bem sabemos como hoje é a condição de cada empresa, certo? E também valorizamos a nossa mão de obra, tanto que estamos com o próprio sindicato aqui, porque nós percebemos que temos que trabalhar em conjunto.
tá? E cumprimos com os nossos deveres, questão tributária e assim sucessivamente, tudo que ainda vem a devir, né? Nós como empresários, né? Então, esta taxa, não tenho dúvida, que compromete a nossa vida financeira e também dos nossos objetivos. Eu tive sábado de manhã na feira, então, do hotel para um produtor rural. Fui lá na feira do produtor. Aí estava um cidadão lá que vende, que eu compro dele, e ele manifestou a preocupação dele também com a questão do poço artesiano dele, que também vai ser afetado, né? Aí ele começou a colocar situações de eu vou ter que pagar tanto pelo meu poço, pela minha água, que vão estar pegando a minha água vão estar distribuindo para outros, enfim, é uma questão que eu desconheço, mas então, você veja bem a situação de gravidade, uma situação puxa a outra, né? Então, a minha representação aqui em nome dos hoteleiros e pedindo um apoio e colocando isso é a nossa preocupação. O nosso muito obrigado. E após a manifestação dessas lideranças, nós tivemos também a manifestação dos vereadores, o vereador Matheus Pompeu Filho, antes ainda o vereador Almiro Fortes, né, que colocaram também seu posicionamento referente à situação de atendimento por parte da Corsã Egea no município de Ijuí. Então, começando com o vereador Almiro Fortes, depois o vereador Matheus Filho, ou Pompeu Filho, falando sobre esta situação. Nesse dia de trazer à população a preocupação desse setor que tanto soma para a nossa sociedade e que nesse momento enfrenta um risco iminente de ter majorados os seus custos operacionais em razão de contratos que foram em outras cidades já estabelecidos e que digo aqui nesse momento, que bom que Ijuí teve esse bom senso, o Poder Executivo teve esse bom senso de não aprovar, não assinar um contrato de qualquer maneira. Porque hoje nós estamos tendo a possibilidade de verificar problemas que estão ocorrendo em outras cidades e melhorar através da personalização de um contrato aqui na nossa comunidade. Isso é melhoria de serviços. E isso nós precisamos apresentar. Causa, digamos, uma estranheza que esses contratos possam ser feitos por unidade habitacional. E bem como diz nosso representante, o Guilherme, isso vai afetar talvez e muito possivelmente também condomínios que tenham utilização de uma água geral, que use o seu próprio poço artesiano e que venham a ter, por unidade habitacional, um valor também cobrado. Temos que pensar assim, Guilherme, temos que pensar assim, isso porque hoje é um setor, mas logo mais ali na frente isso pode afetar de uma forma muito ampla toda a nossa comunidade. Ainda não está no ponto de afetar a quem tem poço artesiano no interior. Ainda não, por quê? Porque o interior não entra nessa cobrança. Então, nós podemos tranquilizar pelo menos neste primeiro momento. E gostaria de lembrar que esta casa autorizou o ano passado um valor, veio sob autorização legislativa, um valor de R$2 milhões para que fosse contratado um estudo sobre o valor de quanto vale a nossa água aqui no município, bem como a apresentação de propostas. Qual seria a melhor proposta para o nosso município? Se a municipalização, se a venda, se a incorporação a partir do município. Muito pertinente esse momento para que nós possamos trazer também esse valor que foi aprovado em pauta e possamos ver o que já tem sido dado de andamento nesse sentido, para que possamos pautar com seriedade as próximas ações que tomaremos em relação a isso. Muito obrigado por compartilhar essa preocupação, algo que possa vir ainda a trazer mais preocupação para nossos munícipes, e essa casa, tenho certeza, estará sempre à disposição da população e defendendo o interesse do povo. Obrigado. Já de antemão quero dizer, inclusive, que sempre fui, e minhas manifestações sempre foram contrárias à privatização da Corsã. E tinha problemas na companhia? Tinha problemas na companhia. Mas eu vou dar um exemplo aqui, vejo bastante comunidade do nosso interior aqui. Eu posso saudar também o presidente do Sindicato Rural, o senhor Carlos Karlinski, também nosso amigo Remy Corbin, em seu nome saúda a todos os demais presentes aqui, representando nossa comunidade do interior.
e também o nosso Overall, presidente do sindicato, presidente da Associação dos Aposentados. E quero dizer que quando uma vaca está doente, vereador Bira, a gente medica a vaca. A gente dá remédio, a gente trata, a gente cuida, a gente não mata a vaca. E que o governo Eduardo Leite fez, senhor presidente, ele matou a vaca. Ele acabou com a Corsã. E esses municípios, Chico Ortiz, que assinaram o aditivo, estão no limbo. Eles estão numa situação realmente devastadora. A água é do município. A gestão da água ela é municipal. Porque a Corsã tinha um contrato global com todos os municípios que tinham assinaturas para esse contrato junto à Corsã. E o que fora proposto para o município de Juí, para o prefeito assinar um aditivo, onde inteligentemente, aqui eu parabenizo essa ação, de não assinar o contrato. E é por isso que vocês hoje têm uma garantia, enquanto esse contrato não for assinado, tanto os senhores como também a nossa comunidade do interior que aqui está presente. Pois a preocupação de vocês e as dezenas de mensagens que eu recebi hoje no WhatsApp, em rede social, ligações, não é de várzea que nem diz o outro. Há sim indícios, há sim falas, há sim cobrança em alguns municípios da EGEA. Eu não vou usar o nome Corsã, porque a Corsã, eles acabaram com o nome da companhia, não é Corsã. Corsã é outra coisa, a EGEA, uma empresa privada que visa lucro, visa a exploração da água nos municípios. Eles estão se notificando comunidades do interior para cobrança e obrigando eles a utilizar a água da EGEA. Eu estive na última sexta-feira em Criciúmal, na reunião da MUPLAN, e lá os prefeitos já discutiam isso. Os prefeitos já discutiam essa questão, onde munícipes estavam sendo notificados acerca disso, onde as garras da EGEA já estavam chegando para cobrar esse valor, e inclusive existiu de fato isso em Viamão, onde a companhia estava perfurando poços dela para vender a água para o cidadão do interior. E aí houve uma ação civil pública nessa localidade, lá no município de Viamão, onde interrompeu essas perfurações porque, diga-se de passagem, vereador Eliezer, nem outorga tinha os poços artesianos da EGEA. Nem outorga tinha, estava ilegal. E a justiça mandou suspender as atividades. Mas vejam só, a preocupação de vocês é pertinente. E a preocupação de vocês é a nossa preocupação. A preocupação dos hotéis é a nossa preocupação. Nós somos cientes do que aconteceu no litoral norte do estado. E isso pode sim ocorrer em Juí. O prefeito Andrei tem que se manter firme e não assinar esse aditivo. E esse contrato não precisa ser fechado como termo de adesão, vereador Adame, líder do governo. Ele tem que ser discutido. Se essa for devidamente o melhor caminho para o município de Juí. E eu aqui já adianto e já digo que defendi isso em vários momentos, eu sou a favor da municipalização da água do município de Juí. A água é nossa, a água é do cidadão ijuense, a água é de vocês. Contem com esse parlamento, contem com o trabalho desse vereador. Nós temos que analisar tecnicamente o que acontece e nós não podemos nos calar. Porque se a gente ficar calado aceitando, quando vê cobrança, mais cobrança e cobrança, eles fazem como eles querem. Por quê? Os municípios, repito, que assinaram o aditivo, eles fazem como querem. Porque esse aditivo tinha nas entrelinhas muitas coisas que agora começam a ver, não sabia que era assim, não sabia que podia acontecer isso, que podia acontecer aquilo. Bom que Juí não assinou e não deve assinar nos termos em que se encontra. Se assinar, tem que ser muito bem discutido e eu defendo a municipalização da água. E Juí é totalmente superavitário a captação e distribuição de água. É totalmente superavitário. É um negócio lucrativo. É a galinha dos ovos de ouro. Tem que ter coragem para fazer isso. Mas esse parlamento, com certeza, está do lado de vocês. Parabéns e obrigado pela presença. Essa repercussão, então, sobre o que aconteceu ontem na sessão do Legislativo Municipal de Ijuí.